Queridos, hoje estaremos meditando sobre a vida de Davi e o seu filho Absalão. Pais presentes, filhos bem amados. Afinal, quem foi Davi? O filho mais novo de Jessé, aquele que cuidava das ovelhas e tocava a harpa. Foi criado numa família de princípios das leis de Deus. Na guerra contra os filisteus, os seus 3 irmãos mais velhos se alistaram para a batalha. E, obedecendo a seu pai, foi levar comida para seus irmãos, deparando ali com o gigante Golias. Ele foi então ousado e o enfrentou, apesar de todo um despreparo para tal, vencendo e derrubando aquele filisteu. Depois disto, o rei Saul o nomeou como chefe dos homens de guerra. Sim, Davi era também músico, que com sua harpa acalmava o espírito perturbado do rei Saul. Entretanto, um simples pastor de ovelhas passou a ser admirado e estimado por toda a tropa e ministros do rei Saul. Consequentemente, o rei Saul foi tomado por inveja e passou a perseguir Davi na tentativa de matá-lo. Depois de tantas fugas, passaram-se anos. Davi se livra de Saul, refugiando-se nas terras dos filisteus, levando consigo suas 2 mulheres, Aquinoã e Abigail. Então Davi se torna rei. Com a morte de Saul, Davi volta para Judá, para sua tribo de origem, onde foi proclamado rei. Vamos às conquistas do rei Davi. O rei Davi conquistou as últimas cidades cananeias, parte da Síria e reinos vizinhos de Hebrom, Amon, Amate. Sua influência cresceu na região do Egito até o Eufrates. Mas um abismo chama outro abismo. Davi, no meio de tanto poderio, o seu reinado acabou se esquecendo do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se envolveu com concubinas, teve muitos filhos e não tinha tempo para exercer a sua autoridade e o seu sacerdócio no lar. Ele não era um pai presente. Muitos dos seus filhos ocupavam cargos de alto nível em seu governo. Porém, não aprenderam desde pequenos sobre a importância da família, que é um projeto de Deus. Os próprios irmãos não eram unidos nos mesmos ideais e objetivos. Pelo contrário, se rebelavam contra o outro a fim de competir em poderios, chegando ao ponto de desejarem tirar o pai do reinado. Os comportamentos eram imorais, contra as leis naturais de Deus, como a prática de incesto, adultério e prostituição, traição juntamente com um ódio avassalador do pai por parte de Absalão, seu filho, se prostituindo com as próprias concubinas de seu pai em público, trazendo vergonha e escândalo no reinado de Davi, um ato abominável perante Deus e tentativa de derrubar o trono de Israel. Isso tudo se encontra no segundo livro de Samuel. E este momento, lá no capítulo 16 do segundo livro de Samuel, verso 22. Então, nós vemos aí uma falta de reconciliação e perdão dentro dos lares. Infelizmente, Davi se omitiu em vários momentos com seus filhos, não abrindo seu coração, não perdoando e não dando o suporte necessário, como quando o que aconteceu com sua filha Tamar, que, violentada pelo próprio irmão, ele não procurou a filha para consolá-la, e tantos outros momentos que causou ciúmes e inveja entre os irmãos. Então, vemos aí tragédias causadas por família dividida. Durante uma batalha, Absalão estava lutando contra o reino de seu próprio pai. E mesmo assim, Davi pede aos seus guerreiros para que trouxessem seu filho e não o fizessem mal. Porém, o ódio já estava tão enraizado no meio do reino
que os homens de Davi, os guerreiros, estavam perseguindo Absalão. E este, correndo com seu cavalo, se enroscou com seus longos cabelos nos ramos de um carvalho e ficou preso pela cabeça. Então, um dos homens de Davi, chamado Joabe, contrariou as ordens de Davi e com 3 dardos traspassou o coração de Absalão, e logo em seguida os homens que levavam as armas de Joabe o feriram e o mataram. Estes o enterraram numa cova no bosque. Vemos aí uma cena de sangue frio, de ódio e traição contra o rei Davi. Oh, mas agora não adianta chorar o caldo entornado, não adianta remorsos após uma morte. Davi, depois da trágica morte de seu filho Absalão, o qual ele recusou a se encontrar por anos e que em vários momentos fugia de sua presença, pois corria até risco de morte do seu filho, agora ele chora e lamenta amargamente a morte de Absalão. Está lá em 2 Samuel 18, 19 a 33. Boas notícias da vitória na batalha trazem, às vezes, amargura ao coração de um rei pai. 2 Samuel 18, verso 32. Então disse o rei ao mensageiro: vai bem o jovem Absalão? Ele respondeu: sejam como aqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Um grito de clamor, um grito de misericórdia, um grito de muita angústia e tristeza. Deus pode regenerar. Ele pode nos dar uma nova vida, ele pode nos revivificar a alma dos pais e dos filhos. 2 Samuel 24, 17. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e não contra a casa de meu pai. Concluindo, o rei Davi foi um grande guerreiro, líder de Israel por 40 anos, porém foi muito ausente em casa. Tentou envolver seus filhos no governo, mas isso não foi o bastante. Pelo contrário, os filhos se tornaram materialistas, ambiciosos, perseguidores do poderio, causando invejas, ciúmes, facções e até mesmo crime na família. Como pais responsáveis, precisamos pedir a cada dia que Deus nos capacite para exercermos o verdadeiro sacerdócio no lar, procurando ser mais presentes para que nossos filhos se sintam bem amados. Pais presentes são aqueles que vão muito além de provisões materiais, queridos. Tiram tempo para ouvir seus filhos, ouvir seus desejos, projetos e intentos do coração, dialogar com eles, pois só através dessa interação, pai e filho, filho e pai, é que nós poderemos ajudá-los a crescerem de forma saudável, num clima e ambiente cheio do amor e perdão de Deus. Que o Senhor nos abençoe.